Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos continuar nossos estudos na área de geografia, agora abordando o assunto a atual fase do capitalismo. De acordo com o nosso plano de disciplinas, nós vamos começar com o processo de desenvolvimento do sistema capitalista, depois partiremos para os modelos de produção fordista e pós-fordista, chegaremos à revolução informacional e o atual processo de globalização, e por último, então, nós veremos o Estado diante desse processo de globalização. Tudo seguindo o nosso plano de disciplinas voltado para a preparação para o concurso. Sobre o desenvolvimento do sistema capitalista, é possível afirmar que o sistema capitalista iniciou aí com o surgimento da burguesia. A burguesia foi uma classe que enriqueceu em função das atividades comerciais e com o seu capital ela pôde patrocinar grandes navegações e com o surgimento do colonialismo e do mercantilismo. Com essa exploração econômica do sistema colonial, a burguesia ganhou ainda mais recursos, investiu em novos empreendimentos e acabou gerando um processo denominado Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial se dividiu em duas partes. A primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra e, posteriormente, ela se disseminou por toda a Europa e por todo o mundo. Isso foi resultado de investimentos em novas técnicas e novas tecnologias. Esse processo redundou num grande volume de capital. Esse volume de capital ele pôde ser multiplicado quando surgiu um sistema bancário. Então, os bancos eles gerenciam as atividades financeiras e eles guardam para si somente uma parte do capital que está em sua agência, em seu banco. Portanto, o capital ele multiplica-se. Várias pessoas podem usar o mesmo capital. O sistema bancário, portanto, foi fundamental para o desenvolvimento do sistema capitalista. Essa multiplicação de capitais gerou e multiplicação do próprio sistema bancário e da industrialização e da comercialização gerou um processo chamado globalização. Então, as atividades econômicas controlaram as atividades, passaram a nortear as atividades do mundo como um todo. Então, a globalização ela atinge a mim, a você, a um cidadão nos Estados Unidos, no Japão ou na África com total intensidade. Esse fenômeno a gente vai explicar melhor em breve. Começando agora então com os modelos de produção fordista e pós-fordista, o Fordismo ele surgiu a partir da década de 1930 como uma melhoria das condições do processo de industrialização, melhoria em termos de produtividade. Foi uma resposta à crise da Bolsa de Nova York em 1929. Então as empresas reagiram e montaram um processo mais produtivo, iniciando sim pela fábrica da Ford, e daí vem o nome processo fordista. Essa reação ocorreu com uma organização do trabalho, uma reavaliação dos métodos de produção e partindo para um consumo em massa e produção em série. Portanto, por exemplo, nessa foto é bem característica, a Ford produzia milhares, ou se não milhões, de carros como esse, exatamente iguais, com as mesmas características. A produção em série facilitava as atividades desempenhadas pelos trabalhadores. Então existia um trabalho hierarquizado e os operários eles faziam pequenas partes do processo produtivo. Então eles perderam totalmente o controle sobre o processo produtivo. Então cada trabalhador só podia desenvolver uma pequena parcela da produção. Então esse controle sobre o processo produtivo era algo anterior, onde, por exemplo, o trabalhador tinha a sua pequena propriedade, dali ele plantava, ele mesmo adubava, arava, colhia e vendia. Então ele tinha o controle total sobre o seu sustento. Com essa aplicação de um novo processo produtivo, esse processo não pôde mais ser realizado. Bom, com essa produção em massa disseminada por diversas sociedades humanas, os produtos começaram a chegar em todos os rincões, então as sociedades começaram a crescer, começaram a ter maiores recursos, houve uma mudança na política de todos os estados. Os estados passaram a deixar de ser somente encarregados da segurança de seus
de seus súditos ou de seus cidadãos, passou a também ser corresponsável pelo bem-estar social da população. Então o Estado também passou a ser um motor da situação econômica e da situação de bem-estar, o que não era uma preocupação até meados do século XX. A partir dos anos 60, esse processo entrou em dificuldade. Tá? O Fordismo deixou de prover todas as ambições que a sociedade passou a ter. Tá? Então, até aquele momento, todos tinham carros muito parecidos, geladeiras muito parecidas. Não havia uma variedade de produção, de produtividade. Então, e a sociedade passou a querer algo mais. Tá? Então, aliado a isso, surgiu também um fenômeno chamado inflação, que nos incomoda até os dias, sempre pelo jeito, né? E a crise do petróleo na década de 70, que fez com que as empresas passassem a procurar uma maior produtividade com um menor consumo do petróleo. O petróleo era muito barato. Eu me lembro que em 1973, por exemplo, era vendido na casa de $2 o barril, passou a $12 e ainda na década de 70 passou a cerca de $40. Então o custo da produção ficou muito mais alto, as indústrias passaram a utilizar novos processos visando se adaptar a essas circunstâncias. O que aconteceu foi que surgiu um modelo flexível de produção, tá? Um modelo chamado pós-fordista. Tá? Então, o operário não mais fazia aquelas atividades replicadas insistentemente. Essas atividades elas passaram a ser desempenhadas por robôs, por máquinas. Tá? E, além disso, houve uma grande variedade na produção, cores, modelos, tamanhos, etc. Tá? Então, isso proporcionou uma maior qualidade de vida, vamos dizer assim, à população. Tá? Então, havendo uma acumulação cada vez maior por parte da sociedade capitalista. Esse fenômeno passou a ser chamado de terceira revolução industrial, potencializando o processo de produção e o processo de acumulação. Esse modelo de produção pós-fordista era baseado em novas tecnologias que surgiram na época, a eletrônica, a robótica, telecomunicações, biotecnologia, tudo isso facilitando, flexibilizando a produção. Essa flexibilidade na produção e no consumo teve seus efeitos nas relações trabalhistas, portanto, no campo psicossocial, o efeito foi imediato. Tá? Surgiu o que foi chamado de doutrina neoliberal, tá? Já tentando se adaptar às circunstâncias econômicas, às circunstâncias sociais. O que havia era um maior fluxo de capitais, de mercadorias, e havia necessidade de reestruturação do Estado e havia necessidade de reestruturação das políticas estatais para se adaptar às novas circunstâncias. Nesse neoliberalismo, o que aconteceu? Uma desregulamentação do mercado de trabalho, do sistema financeiro e do comércio. Então, aquela questão onde todos trabalhavam com carteira assinada, por exemplo, o período que teve maior número de trabalhadores com carteira assinada foi no regime militar. É uma época ainda do final do Fordismo com intensa industrialização. Tá? A partir do momento em que a tecnologia substituiu a mão de obra humana, essas relações se tornaram mais tênues, né? Houve a necessidade de se adaptar, desregulamentar o mercado, desregulamentar o sistema financeiro e adaptar para a nova conjuntura. E aí apareceram trabalhos temporários, trabalhos terceirizados, onde o controle estatal também ficou reduzido nesse processo. Além disso, o desenvolvimento de um sistema financeiro altamente integrado, onde havia volatilidades de capitais, volatilidades de fácil transferência de mercadorias e de lucros entre um país e outro, sempre procurando as melhores condições e procurando os melhores lucros. Nesse sentido aí, você pode encaixar nos seus estudos aí o surgimento de países que se desenvolveram às custas dessa busca por melhores lucros. Caso mais clássico talvez tenha sido a China e os tigres asiáticos. Essa inovação assumiu um papel total
central nas estratégias empresariais, aumentando a produtividade, gerando uma redução no giro de capital, partindo para estoques mínimos, né, e redução no giro de mercadorias. Tá? Então, a busca é pelo lucro, pela produtividade, e é assim que funciona. Evidentemente, isso reduziu aí também o tempo médio de uso dos produtos. Então, os produtos eles são feitos e refeitos, eles passam a uma obsolescência de uma maneira muito rápida, né? E isso gera também um novo modo de vida, tá? Onde a estética, a efemeridade e os modismos se fazem presentes. Isso ganha um contorno diferente também com a ascensão das mulheres ao mercado de trabalho. Então, as mulheres inicialmente se mostraram uma mão de obra barata, acessível, eficiente e se mostraram um mercado consumidor também bastante interessante. E isso contribuiu para acelerar aí essas nossa nova maneira de se nortear as questões industriais. Então, o Fordismo, voltando um pouquinho, né, o Fordismo, ele gerou um processo de concentração espacial da produção. Então, o êxodo rural foi gigantesco durante esse período, inchando as cidades e surgindo grandes metrópoles. O maior exemplo talvez seja, no Brasil pelo menos, seja São Paulo. Né? Esse fenômeno ocorreu porque as indústrias buscavam ali. Ali ela tinha os seus trabalhadores, ali ela tinha a sua mão de obra e ali ela concentrava também os seus insumos e a sua produção. Então havia necessidade dessa estrutura das grandes cidades para que as indústrias pudessem se estabelecer e realmente crescer. Com essa adoção de um modelo flexível, essa situação modificou. Então, já principalmente a partir do século XXI, mas esse fenômeno começou até um pouquinho antes, esse inchaço das grandes cidades passou a ser reduzido. Tá? Então, várias empresas passaram a procurar cidades menores em busca de melhores condições para o seu lucro. Então, sindicatos com menor influência, busca de mão de obras mais acessíveis, busca de isenções fiscais. Então, ocorreu um fenômeno de grande crescimento das cidades de porte médio em detrimento do crescimento das cidades grandes, embora ainda elas tenham crescido, mas a níveis mais baixos. Tá? Os trabalhadores acabaram perdendo um pouco da força da sua organização, tá? E também houve problemas, uma difusão de problemas relacionados a essa metropolização, como, por exemplo, problemas ambientais. Outro fenômeno resultante disso é a formação de polos de tecnologia. Tá? As empresas, então, que são principalmente as ligadas à inovação, procuram formar polos onde elas têm ali as facilidades do apoio científico-tecnológico necessário às suas atividades. Então, exemplos clássicos no Brasil talvez sejam São José dos Campos, Campinas, que são cidades médias, que são polos tecnológicos, entre outros que já existem no país. Saindo então do Fordismo, pós-Fordismo, chegando na Revolução Informacional e o atual processo de globalização. Então, as empresas passaram-se a organizar em uma estrutura de produção dispersa, como nós já colocamos. Né? Isso surgiu, demandou uma necessidade de novas redes de infraestrutura, de comunicações, de transportes, compatíveis com essas transformações. Tá? Essa dinâmica de circulação proporcionou uma aceleração de tudo, tá? Reduzindo barreiras espaciais. Então hoje você vai de avião, a locomoção em termos materiais, mas principalmente no campo das comunicações, você conversa de imediato com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo instantaneamente. Tá? E as empresas possuem essa transmissão de dados de uma maneira espetacular, rompendo essas barreiras espaciais. Então você pode constituir uma empresa em qualquer lugar do mundo, entre aspas, né, que você consegue ter comunicação, ter controle sobre os processos produtivos de uma maneira muito mais facilitada, não havendo a necessidade dessa empresa estar em grandes centros que são de altos custos. Então essas linhas passaram, essas empresas instalaram os fiéis em países subdesenvolvidos, como nós já adiantamos, buscando menores custos de produção.
E assim o processo de globalização foi alavancado. Crescimento da China, tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, da Índia, vários países começaram a ter relevância nesse cenário mundial, transformando o capitalismo que outrora era concentrado principalmente nos Estados Unidos e uma parte dele na Europa. Tá? E o capital financeiro ele passou a ter uma posição cada vez mais autônoma, reduzindo as atividades industriais e aumentando as atividades do que foi chamado de terceiro setor. Tá? Então, organizações nacionais, internacionais, tá? Que possuem grande capital e passam a ter uma influência bastante grande em cima do processo produtivo e em cima do processo político. Então, essa dispersão mudou também os padrões de consumo, tá? E transformando o que sempre se chamou de divisão internacional do trabalho. Falando sobre essa divisão internacional do trabalho, ela diz o seguinte, que os estados menos desenvolvidos produzem os insumos básicos. Tá? Estados intermediários produzem bens de pouca complexidade, enquanto os estados mais desenvolvidos, os bens mais complexos e de maior valor agregado. Tá? Isso continua de uma certa forma. O que muda a configuração é que esses bens de maior valor agregado eles incorporam tecnologias mais novas. Tá? E continua, mas essa divisão ela continua de uma maneira muito semelhante ao que ele foi ao longo de todo o início do processo. Por essa nova divisão internacional do trabalho, os países desenvolvidos passaram a concentrar somente a produção de bens que requerem uso intensivo de tecnologia de ponta, enquanto os países intermediários eles passaram a crescer em termos de produtos industrializados, assumindo assim de baixa e média tecnologia, enquanto os países de terceiro mundo, os países mais pobres, continuaram vendendo somente os insumos básicos. Tá? Aqui nós temos uma imagem dos tigres asiáticos, tá? São os mais beneficiados, talvez, além da China, desse processo de modernização e de globalização. Com isso ocorreu também um intenso aumento no comércio internacional. Então, talvez a característica mais marcante do processo de globalização seja realmente esse aumento do comércio internacional. Tá? Então, a melhoria de estruturas logísticas, portuárias, aeroportuárias, ferroviárias, rodoviárias, no mundo como um todo, tá? De comunicações principalmente, tá? A padronização com sistemas de container. Então, o container ele serve tanto para o navio, como para o trem, como para o caminhão. Isso facilitou muito, tá? E ampliou os deslocamentos de seres humanos e de materiais de uma maneira exponencial. Tá? E o que levou a uma redução de custos nesse sentido, também contribuiu para a migração, o aumento de migrações e o aumento do turismo. Essa revolução informacional levou à fragmentação em aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Isso era inesperado. Tá? Imaginava-se que essa interdependência entre os estados levaria a uma espécie de padronização das condutas a nível mundial e que os conflitos e as guerras fossem mais harmônicos, porque qualquer enfrentamento a esse sistema traria prejuízos significativos, pois isso não aconteceu. Tá? Por exemplo, Francis Fukuyama criou um livro na década de 90 chamado O Fim da História, onde argumentava que as guerras não existiriam mais. Doce ilusão, tá? Poucos anos depois já começaram a surgir as fragmentações. A liberdade, resultado da queda da União Soviética e do crescimento dos meios de se expressar, né? Todos podemos se expressar em jornais, em sites, pela internet, isso facilitou a criação de movimentos de resistência, tá? Criando novas versões políticas e culturais, tá? Mudando identidades, criando regionalismos, criando divisões em territórios nacionais, criando os movimentos ideológicos de várias formas, né? Então essa globalização permitiu a manifestação dessas tribos minoritárias, vamos dizer assim, que influenciaram bastante, tem influenciado bastante o processo político e social atualmente.
Paralelamente, tá, o Estado, agora focando no assunto 6, ele perdeu grande parte do seu protagonismo. Ele ainda é o agente principal na atual ordem mundial, mas ele está muito vinculado a organismos internacionais, a grandes corporações, a organizações não governamentais. Esses órgãos atingiram uma capacidade de pressão e de determinação sobre as ações do Estado que inviabilizam certas decisões. Tá? Há necessidade de se adaptar a essa conjuntura. Tá? A margem de manobra para colocar as políticas estatais ela perdeu bastante. O Estado passou a ser visto como um ente empreendedor. Então ele precisa criar condições para que haja uma acumulação econômica na sua população. Se ele não conseguir atingir o desenvolvimento na sua população, ele não cumpre mais o seu papel. Tá? Então aquele caráter político e social ele ainda existe, mas ele é minimizado face às necessidades econômicas da população. Tá? E, novamente, a informação diante disso, a mesma informação que gerou a capacidade de acumulação, de ampliação, de globalização, gerou a capacidade de protestar, tá? E ela atinge um papel fundamental também no cenário político. Quem domina a importância, a informação, domina também o controle político. Por último, então, há um predomínio de organização em redes. Tá? As grandes organizações elas atuam em qualquer lugar do mundo, então elas procuram o melhor lugar para se instalar. E isso tem uma interferência total no cenário político também. Tá? Essa intensificação dos fluxos de informação, capitais, mercadorias e pessoas, ela continua num processo que aparentemente não tem mais volta. Né? Essa redução da capacidade do Estado em controlar seu próprio território cria uma série de desafios. Por exemplo, o controle da informação, o Estado corre atrás do controle da informação, a gente tem visto isso insistentemente e é bastante difícil de ser atingido. A entrada de imigrantes, então, migrantes e imigrantes em diversos países ganharam espaço, né, e enfrentamentos. Né. O contrabando também ficou facilitado diante das novas tecnologias e dos novos meios de transporte mais acessíveis. A evasão de divisas, então as empresas buscam as melhores condições em qualquer país, dificultando a atividade estatal, além do tráfico de animais, drogas, armas e também do terrorismo, que usa essa mesma estrutura para o seu benefício. Tá? Então, essa intensificação de fluxos, sem dúvida, reduz a capacidade administrativa do Estado. Bem, era isso que nós tínhamos sobre a atual fase do capitalismo. Espero ter sido útil. Obrigado por ter ficado comigo e até breve.